Olha, existe uma conversão hoje em torno de 1 em cada 19 pacientes tem indicação de fazer toxina. Então o que a gente faz, a conta mais grosseira, é assim, você olha os pacientes que você já tem. Então o seu paciente de Botox já está na sua clínica, esperando você falar, olha, faz aqui em mim. 10 a 12 pacientes dia não é um número fora da razão, porque a gente faz o tratamento é muito rápido, né? A toxina, por exemplo, de boca, 5 minutos, a gente gasta mais tempo com a paciente, porque ela tem que fazer a ficha, a fotografia, mas a gente faz uma circulação rápida da paciente. Então a gente calcula mais ou menos uma paciente a cada 15 minutos. Então 12 pacientes seria 3 horas de trabalho, com a remuneração quase maior do que um plantão de 24 horas num pronto-socorro, por exemplo. A gente tem colegas que fizeram o curso que falam, não, eu dava plantão de 24 horas, hoje um paciente equivale a um plantão de 24 horas. Então isso muda muito, não o valor financeiro, mas a qualidade de vida, né? Porque a gente pensa, né, que tipo de qualidade que eu quero ter? Quero trabalhar até meia-noite, eu quero poder ir para academia, eu quero poder... Uma das coisas que me chamou muita atenção, e na cirurgia a gente aprende muito isso, são as 3 fases de um tratamento, né? Tem o pré, o peri e o pós. Essas 3 fases, elas completam um ciclo que é o tratamento. Desde a hora que a paciente chega, na hora que você efetivamente faz o tratamento. Isso na cirurgia é muito longo. Então eu estava acostumado com esse ciclo muito grande. E outro aspecto interessante é o aspecto boutique que a clínica transforma. Você sai daquele aspecto, sabe, de medicina, de carteirinha, vira um ambiente gostoso. O paciente vem como se ela estivesse vindo para um evento. Então é muito importante você ter isso em mente, porque muda muito a energia, o astral dentro da clínica. A paciente espera coisas gostosas, ela está com um planejamento, um casamento, uma festa. E é muito legal porque ela sabe que ela não vai ter dor, ela sabe que vai ser rápido, ela sabe que vai ser gostoso. A maneira que a gente faz hoje, a gente chama de uma maneira replicável, né? A pessoa sabe exatamente o que ela espera. Ela vai chegar, vai ter a passar um cremezinho, colocar um gelo, fazer a toxina, ela vai colocar a maquiagem e vai embora. É uma coisa muito nova, inclusive, para mim, porque é muito rápido, né? Nós estamos falando de paciente que fica 5, 10 minutos na clínica. Você vai ver, vai ter paciente na sua clínica. A gente tem uma rotina, né? A pomada anestésica, o gelo, o álcool, a asepsia, a gente preocupa muito com essa questão de infecção, lembrando sempre que é um tratamento médico, então preocupação com asepsia, antisepsia, isso tudo tem que ser rigorosamente feito, mas é uma rotina bem gostosa. E tem paciente que é tão rápido que ela não quer nem colocar o creme anestésico, porque ela tem que voltar para o trabalho. Então, eu também não estava acostumado com esse chamado turnover, né? Essa rapidez que a paciente chega, faz tratamento e volta para a atividade dela. Isso é muito importante nos dias de hoje. As pessoas estão muito ocupadas. Elas não têm tempo para recuperar 4 semanas. Às vezes a paciente não quer fazer cirurgia comigo, não é porque ela não quer fazer cirurgia. Doutor, não tem como eu parar de trabalhar 4 semanas. Aqui nos Estados Unidos é incrível. As pessoas aposentadas são ocupadas. Eu sou da época, eu não sou tão velho assim, que 6 meses para recuperar de uma cirurgia não era uma coisa de outro mundo. Hoje não, ela vai para academia, ela pergunta, posso ir na academia hoje? Eu falei, não, vamos deixar para amanhã e tudo. Mas é muito interessante esse aspecto do pré, peri e pós, muito rápido. O paciente chega, faz o tratamento, vai embora. E no caso da boca, por exemplo, o resultado é imediato. Isso é de um impacto incrível. Eu não conheço um outro tratamento em nenhuma área de estética, laser, nada, equipamento, que você vê o resultado absolutamente imediato, como você vê na toxina da boca, por exemplo, no tratamento que a gente chama de modo nasolabial. Isso mudou muito a maneira do consultório funcionar. Essa dinâmica da rapidez do tratamento, o custo baixo, né? Que é um vidro e uma seringa. Então não tem grandes equipamentos, não tem sofisticação na clínica. Então você pode oferecer um investimento mais no conforto. Então fica uma clínica mais gostosa, um maior conforto e a rapidez da paciente entrar e sair. Por causa da nossa formação em ciência, a gente não preocupa muito com o aspecto de business do nosso negócio. A gente não trata um bom médico, um bom profissional da área de saúde, geralmente não trata o nosso negócio como deveria ser, como um negócio. A questão é custo-benefício do seu tempo. Então, você tem que começar a pensar nisso. Eu estou agora fazendo 33 anos de professor e 30 anos de cirurgia. A gente começa a pensar, né? Às vezes você quer tempo para os seus filhos, para ir para academia. Tudo isso é um contexto que você tem que considerar. E você não vai deixar de exercer aquela grande paixão que te levou para a faculdade. Então, eu acho que uma das coisas que a estética traz de volta é esse prazer de trabalhar, porque você está indo trabalhar, tem um retorno que você acha que o ambiente é melhor. Você sabe muito bem que os ambientes hoje de trabalho estão muito estressados, né, em geral, e esse
tipo de ambiente da estética é bem gostoso. Qualidade do ambiente de trabalho, da vida que você pode ter e a satisfação que você dá para o seu paciente, porque você continua dando aquela satisfação que te levou a fazer essa profissão da área de saúde, mas também te gratificando em todas as áreas. É bem bacana esse aspecto, muito sutil, mas você começa a considerar e dá para ver, é notório a diferença. Olha, se você analisar por minuto trabalhado, não tem nada em medicina que dá um retorno financeiro da estética. Não tem como nem comparar. A diferença é brutal. E você tem um retorno financeiro contínuo, repetido. A gente já falou disso. Um tratamento médico tradicional, você tratou, se você fez um bom tratamento, você não vai ver essa paciente nunca mais. A toxina é de repetição, a cada 3 meses, ou seja, quanto melhor o seu trabalho, mais você vê a paciente. É totalmente o contrário. E medindo trabalho e recompensa por minuto, não há nada que dê esse retorno, porque o investimento é muito baixo, não requer grandes equipamentos, não requer grandes tratamentos elaborados. Lembra que eu falei do peri e pós? Um dos grandes obstáculos de qualquer área da saúde é o peri. Ora, se eu demoro 4 horas para operar uma mama, eu só posso operar 2 por dia. Eu não posso operar 30. Mas um tratamento que eu faço em 5 minutos, eu posso fazer 20 numa manhã. Entendeu a matemática? É tempo e custo-benefício. Então, o custo minuto da estética é incomparavelmente maior. Agora, especialmente com a toxina. Por quê? Ela torna essa possibilidade real em qualquer circunstância. Porque você não precisa ter uma clínica grande, aliás, você não precisa nem ter uma clínica. Tem gente que faz em clínica de outras pessoas. Então, é um custo minuto que você faz com o seu trabalho. E isso é muito gratificante, porque você define quanto que você vai trabalhar, quanto você vai ganhar, e o retorno é mensurável, porque é rápido, né? É muito rápido. Olha, a gente faz o World Tour e faz o Brasil Tour. Tem mês que eu faço toxina em 12 lugares diferentes no mesmo mês, com o mesmo cuidado, com a mesma... Você tem controle do tratamento, porque é uma rotina muito precisa de resultado. E seria impossível na cirurgia, né? Eu tenho vários alunos que fazem isso e é uma maneira de fazer interessante. Eles não têm nem clínica, eles atendem em várias clínicas, porque é um procedimento, é uma técnica. Então eles não tem nem a preocupação, porque tem aluno meu que fala, olha, eu não quero ter preocupação com o empregado, eu quero trabalhar, eu quero ter minha vida, sair do consultório 4 horas sem preocupar. E ele faz exatamente isso. Por quê? Nem captação do paciente ele faz, porque a clínica já organiza, agenda os pacientes para ele, ele vai, atende todo mundo, recebe e vai embora. Então isso é muito interessante, porque nem a captação é feita tem pessoas para captar para ele. Então tem alunos que atendem em 3, 4 clínicas diferentes, eles fazem o agendamento, eles fazem a captação do paciente e a única coisa que ele faz é ter certeza que segue um protocolo bem feito, rigoroso, dentro dos padrões médicos, com retorno imediato. Chega no final do dia, ele recebe a parte dele, tchau, preocupação de administração de consultório, nem é dele. Isso é muito interessante. Em outras áreas da medicina é muito difícil de fazer isso. Na cirurgia é impossível. No caso da estética e no caso da toxina especificamente, é muito simples, porque é a toxina e a seringa. Então, onde você estiver, o protocolo é o mesmo, o tratamento é o mesmo. Então, isso facilita essa migração, facilita a implementação de um tratamento de forma imediata. É possível você ir de uma cidade, onde tem uma clínica, você fazer o tratamento com a mesma qualidade que você faz na sua clínica. Isso te dá liberdade. A toxina trouxe essa liberdade para você. Você poder fluir, para você poder reorganizar da maneira que você quiser. A toxina fez várias transformações na medicina estética e no tratamento estético em geral. Uma delas foi essa, a democratização da medicina estética. Qualquer pessoa bem treinada em qualquer lugar tem o mesmo resultado. Isso em medicina é raríssimo. Olha, eu sou até suspeito em falar porque eu tenho mais orgulho de ser professor de anatomia do que cirurgião plástico. Eu fui o professor chefe de cadeira de anatomia mais novo do Brasil. Então a minha relação com a anatomia é muito antiga. O que eu acho interessante é que, embora tenha muitas técnicas de toxina, nunca uma técnica foi desenvolvida a partir de um estudo em cadáver. Porque a anatomia hoje é o fator isolado mais importante da prevenção de um erro médico. Então, se você quer acertar, saiba anatomia. Mas nós somos além. O diagnóstico, não é isso?
Então, o nosso estudo de cadáver permite essas duas coisas. O desenvolvimento de uma técnica apurada, eficaz e segura, mas também o desenvolvimento de um diagnóstico padrão. As 7 quedas centrípetas da face, onde você pode olhar para o paciente e em segundos dar o diagnóstico. Como que eu faço para começar uma prática de estética? Principalmente com o Botox. Quando a gente fala prática de estética, são inúmeras ferramentas, mas com certeza a ferramenta central dessa mudança é a toxina botulínica. É justamente o Botox que possibilitou essa mudança. E o que eu recomendo às pessoas? Em primeiro lugar, a gente tem que partir daquele princípio básico. Se você quer ter uma coisa diferente, você tem que fazer uma coisa diferente. Então você vai ter que fazer uma mudança na sua rotina para que você possa fazer estética futuro. Mas o que é bacana na toxina é que você não tem que parar. A toxina é um coadjuvante. Então não interessa o que você faz, não interessa qual área que você atua, há sempre uma maneira de você pescar a toxina. Não sei se você está me entendendo. Tem sempre uma ligação. Como a toxina hoje tem 800 indicações, é muito provável que o que você faz todo dia, onde você estiver, no seu plantão, no seu pronto-socorro, na sua clínica, no seu hospital, tenha alguma ligação com a toxina. Então, esse é o caminho. Eu sempre ensino meus alunos como começar de dentro para fora. Você já começa do seu próprio núcleo de paciente. Então, se você tem um grupo de pacientes idosos que tem problemas musculares e você já trata eles com problemas musculares, começa com a toxina aí. Se você é uma dentista e faz implantes, já começa com a toxina, o bruxismo, para proteger seus dentes, para a boca. Nós não capacitamos. Quem capacita é a sua entidade de classe. Então, se você está apta pela sua entidade de classe a fazer toxina, o que nós fazemos? Nós te ensinamos a entrar no mercado, mas sem parar de fazer o que você faz. Essa é a grande vantagem. Você não tem que parar o que você faz para começar a sua atividade estética. Você vai dedicar algumas horas e vai usar a sua atividade, que já é o que você faz. É muito provável que o que você já faz hoje tem uma ligação direta. Então, o seu paciente já está no seu consultório, esperando você aprender. E como o aprendizado é muito rápido, você aprende e faz. Então, essa versatilidade faz com que você possa entrar no mercado de maneira gradativa. Então, tem várias maneiras de entrar no mercado. Uma delas é dedicando uma parte do seu tempo à toxina sem parar de fazer o que você faz no dia a dia. Porque, afinal de contas, você não pode parar de trabalhar. É como se você estivesse consertando a motocicleta andando. E quem faz isso, a toxina faz isso muito bem. O que acontece, naturalmente, eu falo com meus alunos, é o seguinte: se não deu certo, provavelmente você errou, porque a precisão é muito grande. Imagina, você coloca uma agulha de 2 milímetros com 2 unidades. 2 unidades é menos que uma gota. Se você pingar num pedacinho de papel, é menos que uma gota. Então a chance de você colocar isso num lugar errado, na gordura ou fora do músculo, então a importância de se conhecer e praticar uma técnica precisa sempre foi o grande problema. A própria Allergan, que é dona do Botox, já fez um estudo, eles têm um grande evento de Botox todo ano, e um desses eventos mostrou que 40% das injeções de Botox não estão na posição correta. Isso é um estudo da própria Allergan, mostrando que quase a metade das pessoas que fazem uma injeção não acerta o alvo. Então isso é muito sério. 40% de erro é muito grande, é quase metade, é quase jogar uma moeda para cima. Então eu imaginei, o que a gente pode fazer para melhorar a eficácia da técnica? Então nós começamos a observar o seguinte: a maioria das técnicas é um ponto, não é verdade? Os pontos são até comuns. O que me preocupava é o seguinte: o que nós fizemos? Colocamos pontos no cadáver e com corante, nós injetamos corante em diversas direções e ângulos no mesmo ponto. Usando o mesmo ponto, direções diferentes, penetrações diferentes, ângulos diferentes. Vou te dar um exemplo. Um ponto aqui do olho para ajudar a suspender a sobrancelha. Esse ponto é conhecido. O que a gente viu no cadáver? Se eu injetasse o corante na direção de 2 horas da tarde, imagina um relógio aqui, um relógio virtual, 2 da tarde. Se eu injetasse na direção de 2 da tarde, no meu relógio virtual aqui, eu injetava o corante e ia para um músculo. Se eu colocasse na direção de 7 horas, no mesmo ponto, ia para outro músculo, inclusive com o risco de ir para a glândula lacrimal. Então eu abri o cadáver, o que eu via? O corante vermelho ia para o músculo que eu queria e o corante azul ia para a glândula lacrimal. E o que significa isso na prática? Que essa paciente, além dela não ter o resultado, ela ia ficar com a queixa de olho seco, risco de conjuntivite, desconforto nos olhos por 90 dias. Então eu descobri que no mesmo ponto, uma diferença de penetração, de direção da agulha, pode representar a diferença entre uma complicação e um resultado eficaz. Foi aí que nós desenvolvemos
desenvolvemos uma técnica em 3 dimensões com precisão milimétrica. Isso realmente mudou muito a segurança de fazer o tratamento. Nós acreditamos que essa técnica que nós desenvolvemos, ela deu essa oportunidade de você ficar seguro. É como se fosse um GPS, como se você soubesse a anatomia, porque já foi estudado para você a direção da agulha, o ângulo da penetração da agulha e o volume injetado. Com essa técnica tridimensional, a gente tem 3 vantagens. Primeiro, a gente chega com precisão ao alvo desejado. Segundo, você coloca a toxina onde você quer colocar a toxina. E terceiro, você evita as estruturas nobres. Porque um dos problemas da toxina, como você não está enxergando, é acertar uma artéria inadvertidamente, um nervo, uma veia. Isso pode causar complicações graves ou complicações simples, como simplesmente um roxo. Ora, um tratamento estético, um roxinho, é seríssimo, não é verdade? Você sabe muito bem, em se tratando de estética facial, o paciente não quer ter um roxo. Ela vai lá para tirar uma ruga para ir num casamento e fica com o olho roxo. Você tirou o propósito do negócio. Então, essa técnica nos deu essa possibilidade. E o que é interessante? Se você analisar os livros de anatomia tradicionais, eles nem mostram essas estruturas, porque são estruturas que não têm importância, não são vitais. E com a nossa técnica, a gente descobriu, por exemplo, plexo venoso superficial do olho, lugar que dá mais roxo no tratamento de botox. Se você olhar os livros, a anatomia em geral, nem mostra esse plexo. Então, os estudos anatômicos nós desenvolvemos uma anatomia da estética. Isso foi muito legal também. Além de uma técnica apurada para injeção, nós começamos a observar outros aspectos anatômicos, e isso foi muito interessante, que evita, por exemplo, a dor, o roxo. Por incrível que pareça, dor e roxo são as complicações mais importantes da toxina hoje, que são as mais frequentes e é que a paciente menos quer ter. Então, quando a gente considera o aprendizado de uma técnica nova, tem 2 fatores: a qualidade do aprendizado e a rapidez com que você adquire padrão ouro. Você compreende essa diferença? Porque você vai diminuir os riscos de complicações. Você não pode aprender com os seus erros. Na medicina, a gente não pode se dar o luxo de aprender com os erros. A gente tem que aprender para não errar. Então, isso foi legal também. A gente conseguiu, através dos estudos anatômicos, desenvolver uma técnica simples, eficaz, mas o mais importante, qualquer pessoa aprende muito rápido. Então, a curva de aprendizado fica muito pequena. Isso é fundamental no aprendizado de qualquer coisa quando a gente está lidando com saúde, com beleza e com o ser humano. Porque, em última análise, o que você quer? Segurança e satisfação do paciente, não é verdade? Então, hoje, com a técnica nossa, você faz imediato. Eu vejo meus cursos. Uma das complicações maiores que tem, mais desconfortáveis, é o roxo e a dor. E sabe como é que a gente treina isso? Na laranja, no tomate. Você pega um tomate, pega uma laranja e pega a seringa. Aí a gente ensina a pessoa a colocar uma injeção no tomate 10 graus e 45 graus. Essa sensação é a memória muscular da injeção. E você vai sentir isso. Se você já fez, você deve ter lembrado. Quando você entra na pele, veja bem, você já faz toxina? Você já deve ter passado por essas 3 situações. Uma injeção que você faz, ela entra fácil, não sangra e não dói. Não é verdade? Você já fez, você sabe. Você faz um ponto, não dói nada. Faz o outro ponto, ô doutor, essa aí doeu. E você sentiu um rangido, um pequeno rangido na seringa. E saiu um pouquinho de sangue, mas parou. Outra circunstância, você coloca, sente um rangido, dói muito e sangra um pouquinho mais. Você tem que segurar para parar de sangrar. Já observou também? E não tem uma outra situação que você faz, dá um rangido, dói, não sangra e fica doendo. E da próxima vez que a paciente volta, continua doendo. Então, qual a diferença dessas 4 situações? Se você entrou como se fosse um tomate e não sangrou, você acertou o músculo sem atingir estrutura nenhuma. Então não dói, não sangra. Quando você atinge uma veia, dói um pouquinho e sangra um pouquinho. Você já deve ter tido essa experiência. É a sensação da laranja, dá um rangidozinho de laranja. Quando você pega uma artéria, esse rangido é um pouquinho maior. Essa dificuldade, esse atrito é um pouquinho maior. Você sente realmente que você está passando na casca da laranja. E dói mais e sangra mais. E quando passa e dá um rangido e não sangra, você atingiu um nervo. Olha só que interessante. Então a gente treina no tomate e na laranja. É importante que você pega essa memória muscular, a maciez da injeção no tomate é o músculo. O rangido na injeção na laranja é alguma estrutura. Pode ser um tendão, uma fáscia, uma veia, uma artéria ou um nervo. Se for uma veia, dá uma periflebite. Dói um pouquinho, fica um roxo. Se for uma artéria, é uma periarterite. Dá um roxo um pouquinho maior e dói um pouquinho mais. E se for um nervo, dá uma periflebite. E pode ser uma dor que pode ficar por meses. É uma complicação pequena, mas desagradável da toxina. Porque quando você vai nos livros, as complicações são realmente sérias e raríssimas, inclusive morte. Já houve casos de morte com toxina. Por isso eu sempre falo que é uma coisa muito séria, o treinamento tem que ser muito bem feito. Mas geralmente as complicações mais simples são as mais corriqueiras. Elas não são graves, mas do ponto de vista de estética, elas são ruins, elas são impeditivas. Então a complicação mais comum é a dor.
Então você tem que ter uma técnica muito precisa, lembra lá do tomate? Para não ter dor, porque você não quer ter dor. Um procedimento que ela vai fazer a cada 3 meses, para beleza, ela não quer ter dor. Segundo, o roxo, famoso roxinho. O roxo, ele tira o propósito. Você está indo para fazer um tratamento de beleza e fica com roxo no rosto, então é uma complicação, do ponto de vista médico, não é, mas do ponto de vista estético é impeditiva, porque faz a diferença entre um tratamento e o outro. Um roxo pode ser que a paciente não faça mais. Então, tirando, essas são as duas mais comuns. A terceira é insatisfação da paciente. A paciente não ficou satisfeita. Por quê? O Dr. Google fala que o Botox faz mágica. Então, você tem que ter muito cuidado na hora de explicar para a paciente que é temporário, que tem que fazer várias sessões, porque senão ela vai com uma expectativa muito alta e você não vai atender essa expectativa. Então, insatisfação da paciente é muito importante. Depois vem a complicação número 4, que é assimetria. Também tem que ser explicado para o paciente. O tratamento dessa complicação é uma documentação fotográfica. Você tira a foto antes e depois para comparar. Por quê? O que é assimetria? Ficar, por exemplo, uma sobrancelha mais alta que a outra, ficar diferente um lado do outro. Ora, nós não somos simétricos. Sabe o que acontece muitas vezes? Você vai ter essa experiência. Você tira a foto da paciente e ela volta depois do tratamento. Ah, doutor, ó, essa sobrancelha minha aqui é mais alta. Primeira coisa, você tem que concordar com a paciente. Nunca discuta com a paciente, porque ela sabe, ela já olhou no espelho 1000 vezes. Então ela vai chegar e vai, doutor, a sobrancelha direita está mais alta. Você olha e fala, a tendência nossa, não, que tá bom. Não, não faça isso. É, realmente está mais alto. Vamos dar uma olhadinha na sua foto antes? Você vai ver, é impressionante. Você vai ver que na foto antes, adivinha? A sobrancelha está mais alta do lado direito. Ela não sabia. Ela nem sabia que ela tinha essa simetria. Porque nós não somos simétricos. Então a documentação fotográfica é indispensável para prevenir essa complicação chamada assimetria. O que pode ser feito? Tratamento adicional. Porque o músculo não tem uma resposta matemática. Então às vezes você tem que fazer uma dose adicional. O importante é que em 3 meses, seja lá qual for o resultado, esse resultado vai acabar. Então é importante também você ter isso em mente para você trabalhar a paciente para que o resultado chegue, tanto o resultado satisfatório quanto o não satisfatório, chegue no final de 3, 4 meses, você é capaz de revertê-lo. Então isso é muito bacana também na toxina. O tratamento, a injeção de toxina é irreversível, mas o resultado é reversível, porque mesmo se ele não tiver satisfatório, ele vai desaparecer, porque o músculo vai formar uma nova placa motora. Mas essas são as 4 complicações mais frequentes. Dor, o roxinho, que a gente chama de equimose, não é isso? Pode chegar até um pequeno hematoma, a assimetria e a insatisfação da paciente. Essas são as 4 mais comuns. Todas 4 preveníveis com técnica e com precisão. O segredo é o diagnóstico e a técnica bem feita. Então, eu até brinco, o melhor tratamento das complicações é um bom tratamento, como tudo em medicina. Alguns alunos ficam muito seguros no tratamento com medo das estruturas nobres, né? Porque tem nervos importantes, artérias importantes, e isso é questão anatômica. Mais uma vez, a técnica tridimensional permite isso, porque nós temos endereços específicos onde a agulha vai ficar, já estudados no cadáver. Então, quando eu falar ponto X, penetração Y, pode fazer seguramente, porque nós já estudamos a anatomia. Naquele local não tem estrutura nobre. Então, isso também é uma parte muito importante do aprendizado e da técnica. Não é isso? É primus non nocere. É um princípio da medicina. Em primeiro lugar, não cause dano. Então, a gente tem muita segurança que com essa técnica que nós desenvolvemos, você tem, além de bons resultados, o conforto de saber que você não está correndo risco em área nenhuma da cabeça e pescoço. A dificuldade não está na técnica, a técnica você aprende imediatamente. A dificuldade está no diagnóstico, porque demora você entender o diagnóstico, porque nem todas as rugas são iguais, nem todas as quedas são iguais. Então eu acho que a maturidade do procedimento é com olho clínico para o diagnóstico, como tudo em medicina. Mas o gostoso e o conforto que você tem, que o aprendizado da técnica é imediato. Se você nunca fez e vai fazer, você vai acertar. O paciente entrou no consultório, Darlene entrou, oi Darlene. O paciente nunca fez botox. Até perguntei pra ela, você estava na floresta amazônica? Onde você estava que você nunca fez botox? Gente, se você conhece alguém que nunca fez, é a Darlene, viu, Elson? Acharam? Paciente jovem, bonita. Mas quer ver que ela já tem as 7 quedas? Queda número 1, a sobrancelha cai abaixo do rebordo orbitário. Veja bem que já está tendo uma queda da sobrancelha. Esse é o rebordo orbitário. A sobrancelha já está caindo, a parte interna e o resto. Queda número 1. Queda número 2, a queda da pálpebra superior sobre os cílios. Inicialmente é só um gordinho, depois tampa os cílios. Como ela tem uma extensão de cílios, tá difícil de ver, mas já dá pra ver um gordinho aqui. Isso é queda 2. Queda 3, ela acabou de reclamar comigo. Uma olheirazinha e um olho cansado. É a queda da pálpebra inferior. Depois a queda 4, o complexo de Bichat cai e o sulco nasolabial, que é normal, vira sulco nasogeniano e dá aquele bigodinho chinês. Queda número 5.
ela está começando, relaxa a boca, é a quebra do canto da boca. Queda número 6 é a quebra da linha da mandíbula, que ela não tem muito, mas já está começando aqui, porque na verdade a linha da mandíbula tem que ser reta. E queda número 7, a queda da ponta do nariz. Como ela tem um nariz muito bonito, e ela tem um nariz chamado nariz biselado, ela tem um corte para cá e um corte para cá, então engana, que esse corte ainda está 120 graus, mas esse aqui está 90. 90 em relação ao nariz e ao lábio, ó. Esse seria o nariz para ela, já caiu um pouquinho. Então, queda 1, queda 2, queda 3, queda 4, queda 5, queda 6, queda 7. Esse aqui é o diagnóstico do envelhecimento. Então ela está mais ou menos 10 anos, 5 a 10 anos mais velha do que ela poderia estar. Barra central da beleza. É a anatomia da beleza e não do envelhecimento. A distância entre as sobrancelhas tem que ser a mesma distância do nariz, tem que ser a mesma distância do complexo do arco de Cupido, que tem que ser a mesma distância da barra fixa do lábio inferior, que tem que ser a mesma distância do mento. Veja aqui que a sobrancelha está mais fechada do que o nariz, a boca está mais aberta do que o nariz. Isso quebrou a harmonia. Vamos devolver essa harmonia imediatamente pela boca. Então veja bem a boca dela, o arco de Cupido está muito mal definido e o filtro já começa a desaparecer. Vamos fazer uma toxina em 3 segundos, mas vamos pôr 3 minutos. Daqui 3 minutos ela vai ter um arco de Cupido novo e o lábio quadrado, tá bom? Aguarde aí. Vamos preparar aqui. Então aqui, ó, o pitch para a boca, ele é o único pitch que você não tem que preocupar a direção, porque ele é todo feito na linha do vermelhão, na linha do vermelhão. A linha do vermelhão é uma linha exângue, não tem vaso sanguíneo. Então eu posso injetar em qualquer direção que não tem problema. Mas vão ser só 10 graus, 2 unidades. 10 graus, 2 unidades. Então vamos lá? Relaxa, fecha o olho. Na linha do vermelhão. 2 unidades. Olha que já vai subir. Olha lá. Já subiu. Veja bem, esse lado já está mais bonitinho aqui, ó. Aqui está longo e aqui está curto. Olha só, hein? 5 segundos. Vamos lá. 2 unidades. Pronto. Já subiu, ó. Já formou um arco de Cupido. Agora eu vou quebrar a barra central do lábio, chamado barra fixa. O lábio não pode ser reto, ele tem que ter uma quebradinha, um biquinho, um fundinho aqui, ó. Uma depressão aqui. Então vem aqui na mesma linha do vermelhão, 2 unidades. Olha só, vai formar um coração. Gente, não tem edição, não tem uma gota de sangue, a gazinha nem chegou ainda, não sangra, por quê? É 10 graus, 2 unidades. Então veja bem, já formou o fundinho, aqui ó, 10 segundos, já formou a depressão aqui, ó, você já viu que está quebrado e já está formando o filtro. Olha o tabu, não tem problema mexer na toxina, não pode encostar, não pode mexer a cabeça. Não, aqui ó, eu massageio aqui, não tem problema nenhum, posicionamento da toxina pontual. Olha que lindo, formou um coração no lábio, solta um pouquinho. E dá o chamado tooth show. É um pedacinho de dente à mostra. Tooth show. Do inglês, dente aparente. Olha que lindo ficou a boca. Olha de perfil. Fundinho com um arco de Cupido extremamente natural. Essa é a toxina da boca. Rejuvenescimento da boca. Nós usamos 8 unidades de toxina. Só. E em 2, 3 minutos, a boca já adquiriu o formato que você quer. Agora presta atenção. Já está do tamanho do nariz. Olha, o queixo do tamanho da barra fixa. O arco. Então nós encurtamos o lábio dela. Com isso, nós melhoramos o quê? A barra central. E para aumentar a distância da sobrancelha, o que eu vou fazer? Eu vou suspender a sobrancelha dela. Ó. Olha como é que o olho dela fica muito mais verde. Então a queda 1 escurece o olho, entristece o olho. Olha, vou fazer isso. Então o tratamento da queda 1 é toxina, o chamado pé de galinha. O pitch 9, 10 e 11 aqui, ó, para abrir o canto do olho. 10 graus, 2 unidades, horário 2 da tarde, ó, posição da agulha 2 da tarde. 2 unidades. 2 unidades. 2 unidades. Então fiz 6 unidades, ó, 1, 2, 3. Não tem sangramento. Direção 2 da tarde, ângulo de inclinação 10 graus, volume injetado 2 unidades. Já mudou, ó. Olha só como já mudou, ó. A sobrancelha aqui já está mais alta do que essa.
Muito legal, né? A boca que é bacana, olha. Muda tudo imediatamente, olha. Dá um beijinho. A subir. E não perde o movimento, ó. A boca dela ficou linda. Você tem um batomzinho? Não, né? Tenho. Quase mate. Agora aqui é o contrário. É o pitch daqui, a direção é... A direção do pitch daqui é 10 horas, 10 graus, 2 unidades, ó. 10 horas, se tivesse um relógio aqui, 10 horas, 10 graus, 2 unidades. Abre o olho, sorri. Relaxa, abre o olho. Então eu fiz aqui o pitch 1 e fiz o correspondente aqui. Agora levanta a testa. Aqui eu vou fazer o bloqueio da barra central do frontal, ó. Levanta a testa. Vou aqui. Aqui eu faço direção. Prontinho. Aí eu quero te ver de novo no dia. Quero te ver de novo no dia 18, se eu puder, pra gente ver o que deu. Pra gente fazer um retoque aqui e outro ali, tá? Uhum. A boca já tá pronta, o olho vai demorar 3 a 5 dias, a testa vai demorar de 3 a 10 dias. Mas vai dar uma diferença muito grande aqui já. Aí nós vamos fazendo aos pouquinhos, tá bom? Concentrar. Aqui, ó, ela chegou 6 minutos de tratamento. Fizemos a boca para corrigir a barra central da beleza, então ela ficou mais bonita. E fizemos a toxina do terço superior, são os pits do canto do olho e da testa, para a gente poder corrigir a queda 1, 2, 3 e 4. Então 7 quedas, lembrando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 quedas determinam sua idade e a barra central da beleza, a elegância, a delicadeza, a beleza. Então, 7 quedas centímetros da face é a anatomia do envelhecimento. Barra central da beleza é a anatomia da beleza. Você casa os dois, o resultado é esse, 6 minutos depois. Não dá um tchau lá, Dani? Olha, tem hora que eu fico pensando, uma cirurgia de mama, eu gastava 4 horas para fazer, com anestesia, corda, eu gastava o dia inteiro, a manhã toda, para poder, até a hora que começar, até a hora que o paciente ir embora. Hoje, numa tarde, na clínica, e olha que a gente respeita muito os cuidados médicos, a gente procura ter todo o rigor. Uma das preocupações que eu tenho, às vezes, é que a pessoa que faz o curso acha que é muito simples e tem aquele aspecto de salão de beleza. É tratamento médico, então tem que ter documentação científica, fotografia, é um processo, é um tratamento médico. Agora, é incrível eu ver 42 pacientes numa tarde, assim, conversando, tirando foto, uma atividade gostosa dentro da clínica. Tem dia que a gente trata 42 pacientes de toxina numa tarde. Padrão América, padrão Pitch.